Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito falado nesses últimos anos, que é o rejuvenescimento íntimo feminino. E por isso eu convidei a Simone, que é uma expert em marketing de várias tecnologias nessa área. Boa noite, Simone, muito bom estar com você aqui. Boa noite, doutor, boa noite. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite. E esse é realmente um assunto que vem crescendo muito nos últimos anos. E as mulheres procuram muitas informações, então estou muito feliz porque hoje a gente vai poder passar muitas informações e novidades para vocês. Com certeza. É muito importante, as mulheres se sentem constrangidas em falar sobre sexo. Por isso é uma das nossas vontades de fazer essa live. Várias pesquisas concluem que a principal razão da mulher fazer esse tipo de procedimento de rejuvenescimento é para se sentir bem com ela mesma. Obviamente, importante também falar sobre a satisfação sexual do casal, por isso que nós sabemos que é um dos motivos mais mobilizadores dessas questões. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 421 mulheres, que mostrou que 48% dessas mulheres que tiveram mais de um parto relataram uma flacidez vulvovaginal. E dessas, 62% não discutiram o assunto com ninguém, mostrando o constrangimento e a dificuldade. Elas se sentem muito constrangidas com esse assunto. E 50% assumem que o tônus vaginal elevaria a sua satisfação sexual, bem como a do seu parceiro. Você tem observado isso também? Também. No dia a dia, né, no meu trabalho, enfim, a gente lidar com mulheres que reclamam muito, principalmente pós-parto. Hoje em dia está muito em alta até fazer o parto natural. Exato, então isso exato. dá realmente Força muito mais, dá uma frouxidão. Então ela perde essa sensibilidade na hora da relação e isso é uma queixa muito constante hoje em dia. E as pessoas sabem que existem tratamentos para isso, né? Exatamente. A Regiane de Santos, nós recebemos várias perguntas aqui no nosso direct, então nós vamos tentar fazer a sequência do que nos fizeram e, obviamente, vamos interagir com vocês com as perguntas que estão chegando ao vivo. A Regiane de Santos nos pergunta se é verdade que após o parto ocorre essa flacidez vaginal, o que fazer? É o que nós acabamos de falar. Principalmente o parto natural, né, que exige contrações muito específicas, com muita força, pode sim levar a essa frouxidão vaginal. E aí, o tratamento mais adequado, obviamente, além dos tratamentos ginecológicos, é a atuação do laser, principalmente o laser de Erbium e o CO2, o Erbium mais utilizado, que vai promover um recapeamento. Então, o que nós fazemos no rosto, né, com os lasers fracionados, esta mucosa ela vai ser mais vascularizada, nós vamos mostrar um filminho dele, vai melhorar o colágeno, porque esse colágeno com a frouxidão também ficou menos elástico, e ela vai conseguir um estreitamento do canal vaginal. Então, o laser, quando aplicado, ele vai promover esse tipo de efeitos. Aqui tem uma ilustração que mostra direitinho como isso acontece. Então, a introdução da ponteira do laser, vocês estão vendo até o final do canal vaginal, e aí a emissão, nesse vermelho, é a emissão do laser. Vocês veem que existe uma contração praticamente imediata. Aquela mucosa que estava mais frouxa, ela acaba tendo uma retração, e obviamente isso vai melhorando no decorrer das semanas, fazendo o colágeno novo. Exatamente como acontece quando nós queremos rejuvenescer o rosto, as mucosas, a famosa remodelação colagênica. Nós sabemos que com a idade nós perdemos colágeno no corpo todo e, obviamente, no sistema genital feminino também. Então, esse laser de Erbium, ele faz esse recapeamento de uma maneira bastante interessante. E nós temos tido relatos de pacientes relatando a melhora da performance com esse estreitamento dessa mucosa e prevenindo inclusive a incontinência urinária. Mas nós temos também para a mucosa, você poderia falar um pouco da radiofrequência. Exatamente, a radiofrequência ela vem como uma opção também do mercado de tecnologias. Então nós temos o laser, também temos a radiofrequência. A tecnologia de radiofrequência, ela vai promover um calor em todo o canal vaginal, ela vai aquecer esse canal vaginal a fim de fazer a produção de colágeno
e de elastina. E aí ele melhora, o que ele mais aumenta é a elastina, porque é uma região que tem muita elastina, e a elastina é o que faz realmente o movimento. Claro. Então a gente tem resultados muito bons com isso. A radiofrequência então é uma fonte de calor e o laser é uma fonte de calor através de uma luz. Esses são mecanismos diferentes, mas com uma mesma finalidade. A Catarina de Ribeirão Preto nos pergunta como melhorar a lubrificação vaginal. Veja bem, nós somos dermatologistas, mas nós trabalhamos sempre com parceria com ginecologistas. Nós não fazemos esses tratamentos simplesmente aplicando essas tecnologias. Então, nós temos sempre uma ginecologista parceira trabalhando junto, e sempre existe uma pré-avaliação dos tratamentos. Então, pessoas que têm ressecamento, precisa ser feito um Papa Nicolau de frequência, às vezes fungos ou até lesões virais, isso precisa ser descartado. E, obviamente, que a aplicação intravaginal ela é feita com anestésico tópico, é muito tranquila, praticamente indolor, a maioria das pessoas referem isso, e são feitas 3 sessões uma vez por mês. A radiofrequência, qual é o protocolo? Quantas sessões? A radiofrequência são 3 sessões com intervalo semanal. Interno, o procedimento dura 8 minutos, muito rápido. E externo, a aplicação dura 24 minutos. Tá. O externo, você diz então que existe um rejuvenescimento da vulva, ficando os grandes lábios mais firmes. Exatamente. É essa a ideia. A gente consegue fazer a aplicação interna com uma ponteira específica, que a gente vai aplicar internamente, que vai passar no videozinho daqui a pouquinho. E aí também a gente tem uma outra ponteira específica que a gente vai fazer a aplicação na região externa para melhorar a parte estética mesmo, para melhorar tônus, para retrair pequenos lábios, para diminuir a entrada do canal vaginal. Então a gente tem também essa melhora estética na região externa. Tá, que é muito interessante, a gente vai mostrar um videozinho da aplicação dessa radiofrequência. O laser fotona é só para aplicação intravaginal? Não, o laser fotona ele é uma plataforma. Nós temos várias ponteiras, várias atuações, inclusive depilação, mas ele pode ser aplicado externamente. Uma das grandes queixas também das mulheres é o escurecimento da região externa. Então, ou nós fazemos peelings químicos seriados, como fazemos em dermatologia, os clássicos clareadores, e obviamente o laser fotona pode ser aplicado externamente depois que aplicou intravaginal. Então, é um tratamento bem mais completo. Temos uma pergunta aqui, doutora Natália Venturelli, tem idade para iniciar os tratamentos? Boa pergunta. Qual é o seu enfoque? Na minha experiência, né, de alguns anos trabalhando com esses procedimentos, a gente vê de tudo, né? No começo a gente achava que seria para mulheres mais velhas, mulheres mais maduras. Não é bem isso. Na verdade, mulheres mais jovens, já com 22, 23 anos procuram esse tratamento. A anatomia vaginal ela é muito específica. Então, muitas vezes, já é algo natural da mulher e aquilo traz um incômodo. Então, a partir do momento que ela se sentir incomodada esteticamente ou já no âmbito sexual, ela pode procurar os tratamentos. Eu acho que existe um fenômeno muito recente, que é essa questão desses últimos anos, as mulheres enxergarem mais a sua vagina. Então, como sempre se olhou o rosto, eu vou cuidar, vou melhorar, vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, ela também pode sim cuidar do seu órgão feminino, de uma forma muito clara, muito boa e eu acho que muito saudável, não é? Porque eu acho que você tem que estar bem... Até porque hoje está muito em alta a depilação, então as mulheres fazem a depilação a laser, aquela depilação definitiva. Então isso é muito em alta e com isso faz com que as mulheres se enxerguem mais, se olhem mais. Concordo. E elas acabam procurando... Eu li recentemente um estudo muito interessante falando exatamente isso, que a brasileira tem essa mania, que é uma moda mundial, que é o Wax Brazilian, que é a depilação com a estética brasileira, que é um sucesso mundial, e a partir daí elas passaram a se enxergar mais. Existe um estudo muito recente mostrando essa interação a partir do tipo de depilação, elas se enxergarem mais e quererem cuidar mais. E cuidar mais em primeiro lugar para si, para depois para o seu parceiro. A Roberta de Curitiba, estou na menopausa, se existe alguma interferência. Com certeza, nós falamos agora da idade, as jovens podem realmente se queixar, mas na menopausa são as grandes indicações desses procedimentos de rejuvenescimento, principalmente o intravaginal. Existe um ressecamento menor, a diminuição dos hormônios, obviamente, está diminuída. Existe, inclusive, dor na relação sexual, que é a dispaurenia. E existem certos graus de incontinência. Então, na menopausa, eu diria que é o grande target, que é aquela idade em que as pessoas têm mais essa queixa. Não contraindicando em pessoas mais jovens. Mas sempre, como eu disse, a parceria com o ginecologista. Eu acho que isso é muito importante.
Uma pergunta da Maria Eduarda aqui de São Paulo: por quanto tempo consecutivo posso fazer o Incela? Bom, o Incela é com você. O Incela, o que é o Incela? O que é o Incela? O Incela é uma super novidade no Brasil. O Incela, ele é uma cadeira que emite um campo eletromagnético de alta intensidade focado. Então, o que significa isso? Traduz pra gente. Traduz. Ele emite um campo eletromagnético e o foco dele de atuação é no músculo do assoalho pélvico. Então, ele vai fazer contrações no músculo do assoalho pélvico no intuito de fortalecer essa musculatura. Então, qual que é o tratamento com o Incela? O Incela, ele trata todos os tipos de incontinência urinária. Então, tanto aquela incontinência urinária por esforço, que é aquela onde a paciente pega um peso, pega o filho no colo, dançando, fazendo academia, pulando no jump, fazendo crossfit, que hoje em dia vai super em alta. Pode então, acontecer. nesses movimentos, muitas vezes elas têm um tipo de escape urinário. Então, esse é o tipo de incontinência urinária por esforço. E ele também trata aquele tipo de incontinência urinária por urgência, que é aquele onde a paciente não aguenta segurar muito a urina. Ela precisa já mais correr na menopausa, depois de banheiro. vários partos e a diminuição dos hormônios. Vamos mostrar então o que é essa tecnologia que a Simone acabou de falar. Então, é uma cadeira, explica para nós. É uma cadeira, aí está o desenho da cadeira. O paciente senta de roupa totalmente confortável, as pernas semi-abertas, e aí ele emite um campo eletromagnético com foco no músculo do assoalho pélvico. Então, a gente consegue ver aí na imagem exatamente o músculo fazendo essa contração. E essa contração é a contração da supramáxima, ou seja, muito mais do que a gente conseguiria fazer de forma voluntária. E ele faz esse fortalecimento em todo o músculo, todas as fibras musculares de todo o assoalho pélvico. Então, uma boa pergunta que acabaram de nos fazer é a diferença disso ou fazer aquela fisioterapia, né, com os exercícios musculares, como se fosse uma musculação. Exatamente. Então, você consegue resultados mais rápidos, é isso que é a proposta? Muito mais rápidos e muito mais intensos, porque o exercício que existe hoje em dia na fisioterapia clássica é um tipo de exercício que vai pegar somente uma fatia ali do assoalho pélvico. Ele não pega toda a musculatura do assoalho pélvico. O Incela, como ele emite um campo eletromagnético, ele faz de uma vez todo o trabalho de fortalecimento de todo o músculo do assoalho pélvico. Por isso que ele trata com tanta eficácia. Assim. E aí a frequência, você faz um tratamento X sessões, depois uma manutenção, como é que é na prática esse tipo? Ele foi muito bem estudado lá fora antes de ser lançado no Brasil, e o que foi feito nos estudos científicos foram feitas 6 sessões, sendo 2 sessões por semana. E aí, então, cada sessão dura 28 minutos, super confortável. Com roupa, sem roupa? Com roupa. E depois nos estudos científicos, depois de 6 meses, manteve o resultado. Então é isso que é garantido. Como em todo tratamento em qualquer área da dermatologia, nós fazemos tratamento de rejuvenescimento, preenchimento, botox, você tem que fazer uma manutenção. Mesmo porque com o tempo você vai, além de perder colágeno na pele, as suas fibras musculares vão ficando mais flácidas. Isso é natural. A Patrícia de Jacareí, ela quer saber se pode fazer esse tratamento durante o ciclo menstrual. Pode, não tem problema nenhum, não vai alterar o ciclo menstrual, o paciente não vai relatar dores, é bem tranquilo, a ação dele é totalmente muscular, então pode fazer tranquilamente durante esse período. E é tranquilo mesmo, eu testei ele outro dia, sentei, não é desconfortável não, e a praticidade de sentar com roupa é muito tranquilo. Maria Eduarda quer saber quantos protocolos ele pode repetir no ano. Já foi falado então, o protocolo são 6 sessões, depois você pode fazer uma manutenção anual, e aí vai se vendo a resposta disso, como em musculação, como em qualquer tratamento, você vai avaliando. E também, doutor, depende muito do nível de incontinência que essa paciente tem, se é uma incontinência um pouco já avançada ou que usa absorventes, ou se ela quer fazer de forma preventiva, porque hoje em dia as mulheres já estão procurando tratamento de forma preventiva quando elas pensam antes mesmo de engravidar. Então, para aquela paciente que está pensando em engravidar, às vezes já fazer um protocolo com o Incela já garante um fortalecimento do assoalho pélvico e uma melhora na hora do parto. Existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia mostrando que por volta de 25% das mulheres podem desenvolver incontinência urinária. Então é uma incidência muito alta e que em algum momento as mulheres podem desenvolver essa incontinência urinária. Por isso que essa forma preventiva com esse tipo de tecnologia é bastante importante.
Posso fazer o tratamento com ela como prevenção depois do primeiro parto? Eu acho que tem sido até uma rotina. Eu conheço alguns ginecologistas que estão instituindo assim, já no pós-parto. Fez o primeiro parto, já vai fazer um pouco disso, porque naturalmente essa frouxidão vai acontecer tanto muscular quanto da mucosa. Uma outra pergunta, posso fazer no pós-parto durante a amamentação? Existe alguma contraindicação de fazer? Pode. Não teria uma contraindicação. A gente pede para fazer o tratamento depois de 90 dias do parto. Okay. Então, isso é uma questão de segurança do uso, mas na amamentação ele não vai alterar em nada. É só em relação à parte de cicatrização ali pós-parto. Então, depois de 90 dias está tudo muito bem cicatrizado, pode fazer o procedimento. E ainda lembrando da incontinência, também além dessa musculatura ser trabalhada com essa tecnologia, o próprio laser fracionado de Erbium também vai atuar não só naquela mucosa, melhorando a frouxidão, fazendo o estreitamento, melhorando vascularização, ele também previne alguns casos de incontinência urinária, dessas que são bastante relatadas. A Rosângela de São José dos Campos pergunta se a vulva escurecida pode ser tratada de que forma. Sim, a vulva escurecida é uma das características de pessoas mais morenas, é uma área de atrito e ela com o tempo realmente pode ir escurecendo. Então o que nós usamos de tradicionalmente como clareamento na dermatologia? Os peelings químicos superficiais. E nós fazemos esse protocolo também com laser fracionado de Erbium, aplicando, depois que fez a aplicação intravaginal, ele é aplicado externamente. Vai dar uma sensação de ardência leve, feito com pomada anestésica, e em seguida nós damos sempre um produto, uma fórmula de manutenção para o clareamento. E os resultados têm sido bastante interessantes, porque são áreas de atrito muito inestéticas, né? Sim. As axilas, as virilhas e a própria vulva. Pergunta... Paula quer saber onde se encontra essa cadeira. Bom, você talvez possa dizer quantas cadeiras tem no Brasil? Quantas clínicas já tem? Bom, no Brasil nós temos cerca de 15 clínicas. 15 clínicas. E existe um site que é www.contencela. Lá existe aonde são essas clínicas, então depende de onde a paciente está, tem os locais. E em São Paulo nós temos cerca de 6 clínicas com a tecnologia. Depois a gente pode deixar no final do Instagram esses links que vocês possam procurar esse tipo de serviço. A Vânia de São Paulo fala que tem pelos encravados na virilha que me constrange durante a relação. O que fazer? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, as foliculites, os pelos, né, encravados, eles acontecem como em qualquer área do corpo, porque eles são pelos muito espessos. Então, dependendo do método de depilação, se você faz cera ou gilete, você vai acabar realmente promovendo um processo inflamatório. Então, não existe medicamentos ou loções mágicas que vão resolver esse problema. A solução é a destruição pelo laser. Nós temos vários tipos de laser no mercado para depilação, de diodo, alexandrita, e nós temos usado ultimamente a depilação robótica com laser IAG, que é muito mais rápido, é praticamente indolor. Nós podemos fazer qualquer tipo de pelo, só os brancos que ainda não respondem, em qualquer área do corpo. Normalmente umas 5 sessões é o suficiente. Então, pelos encravados, que acabam inclusive pigmentando, porque escurece aquela região, pode ser resolvido de uma vez por todas com depilação robótica laser. A Rose Caropreso quer saber qual o melhor tratamento para o ressecamento vaginal. Veja bem, eu acho que é importante a avaliação do seu ginecologista. Precisamos saber a sua faixa etária. Se esse ressecamento está acontecendo na menopausa, obviamente tem relação com a diminuição dos estrógenos, vai precisar de uma avaliação, talvez a reposição ou não. Agora, existem pessoas que não podem fazer reposição hormonal. Aí, é uma grande dica do tratamento com laser intravaginal, que vai substituir a reposição hormonal com tratamento localizado. Então, essa é uma das grandes vantagens da terapia intravaginal com laser fracionado para pessoas que não podem se submeter. Existem várias histórias de câncer de mama, câncer familiar, que não podem se submeter. A Laura, ela teve HPV, posso fazer aplicação vaginal com laser fotona? Veja bem, HPV eu acho que precisa ser bem acompanhado pelo seu ginecologista. Nós sempre pedimos assim, uma autorização, um exame recente ginecológico, coleta de Papa Nicolau e, obviamente, se isso está sob controle, não vivemos nenhum problema com esse tipo de patologia que já foi explicado. Vamos mostrar agora aquela radiofrequência
que nós temos um filme, então nós falamos até agora da cadeira, para prevenção do trabalho muscular, nós falamos do laser fracionado intravaginal, e agora eu gostaria que você explicasse para nós a radiofrequência, que é aquilo que você falou, que é uma fonte de calor. Exatamente. Então essa é a ponteira. E ele já gera esse calor em todo o canal vaginal no ângulo completo, tá? É uma ponteira descartável, então utilizou, vai pro lixo, é bem interessante. E nós temos uma outra ponteirinha onde a gente consegue fazer a aplicação na região externa que eu citei, onde a gente que legal a gente mostrar. lábios, pequenos lábios. E que você consegue uma firmeza, você produz colágeno como se fosse uma orelha, você consegue melhorar essa textura com o calor da radiofrequência. Agora a ponteirinha melhorzinha é isso. A ponteirinha é essa ponteirinha externa, onde a gente faz a região externa. Então a gente aplica em grandes lábios para melhorar tônus, melhorar a qualidade do tecido, que como o senhor citou, ele acaba perdendo colágeno. Vascularização. E a gente também aplica em pequenos lábios, onde ele diminui até 3 centímetros de pequenos lábios exteriorizados. E também a gente faz a aplicação na região do introito, da entrada vaginal, para poder retrair esse volume, esse tamanho. Então a aplicação é totalmente confortável, não há necessidade de utilizar anestésico. Isso é o muito paciente prático. Só precisa estar depilada no dia, tá, para poder fazer a aplicação, porque se tiver pelo, o pelo ele atrapalha a passagem de corrente de energia. Então é importante não ter nenhum pelo para poder fazer a aplicação. E o melhor também é que o paciente não tem tempo de recuperação. Então se ela quiser ter relação no mesmo dia, ela pode ter. Não, muitas mulheres às vezes fazem esse tipo de tratamento e não querem contar pro marido. Com certeza, e não tem como ali. Hoje eu não posso. Então, não tem. Inclusive, se ela tiver relação no mesmo dia, a relação é até melhor, porque ele aquece a região. Com certeza, já está mais lubrificado. E aí ele vai melhorar a vascularização, então ele melhora a circulação, então o paciente acaba tendo uma sensibilidade maior na relação. Esse nós falamos da radiofrequência. Já o laser intravaginal, que foi aquele primeiro que nós mostramos, esse sim você precisa de 7 dias de recuperação. Sim. Então, o laser, a radiofrequência não, mas o laser sim. Nós temos uma pergunta da. Uma solicitação. Cici Guzmão, quantas sessões é recomendado? Então, da radiofrequência, você falou que são 3 sessões com intervalo semanal. Tá, perfeito. E até 90 dias após a última sessão, está ocorrendo a produção de colágeno e gelatina. Então, o resultado final é até 90 dias depois da última certeza, sessão. como todo colágeno na dermatologia. Então, se você vai fazer bioestimuladores, ou vai fazer laser, ou vai fazer ultrassom microfocado, o pico de resposta são 90 dias, que é o tempo que o nosso organismo leva para promover a neovascularização com a neocolagênese. A Rita de Ribeirão Pires pergunta sobre menopausa, se isso agrava a condição de incontinência urinária. Com certeza, é um dos achados mais importantes, porque existe a diminuição dos estrogênios e isso em pessoas que já tiveram uma vida pregressa, eventualmente de vários partos ou não, acaba levando à incidência de incontinência urinária dentro daquela proporção que nós mostramos que a Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 25% das mulheres em algum momento da vida vai apresentar, infelizmente, a incontinência acaba socialmente sendo bastante desagradável. Quanto tempo para ver os resultados do fortalecimento pélvico após o tratamento com Incela? Isso é totalmente sua resposta. Bom, a cada sessão, o músculo ele já começa a responder. Então, na segunda sessão, quando a paciente retorna, ela já relata algum tipo de melhora. Então, isso é legal. É igual trabalhar o músculo do corpo. Às vezes, você vai ver a resposta. A gente começa a ver gradualmente. A gente dá o estímulo e depois de um tempo ele começa a trazer a resposta. Depende muito do grau de incontinência urinária que essa paciente vai ter. Mas a partir de uma primeira sessão, ela já consegue, ela já começa a relatar algumas melhoras. Mas é importante fazer todo o tratamento para garantir o resultado. Com certeza. Quer saber o que são músculos pélvicos? Na verdade, você tem o assoalho pélvico, né? Que ele fica fazendo toda essa sustentação, né, do órgão genital feminino, que acaba sustentando também a bexiga, e a parte intestinal, que também tem relação. Existem casos, parece que de incontinência, inclusive de intestinos, que podem melhorar com esse tipo de contração muscular. Eu li alguns trabalhos. É legal essa pergunta, porque tem muitas pacientes, e principalmente homens, que perguntam muito o que é o músculo do assoalho pélvico. E é o músculo que está ali trabalhando o tempo todo para segurar todos os nossos órgãos. Então ele é muito importante, a gente não pode deixar ele de lado. E também é toda essa musculatura do assoalho pélvico, todo o períneo, que é aquela região do músculo de toda a parte sexual.
ele vai ser trabalhado e também a parte do músculo anal. Claro. Então, para os pacientes que têm incontinência fecal, ele também tem ação, ele também melhora essa parte de incontinência, porque ele trabalha toda a região muscular. Eu vi alguns estudos também de urologistas mostrando que em pacientes que fizeram a cirurgia de próstata, né, depois de que muitas vezes ficam com incontinência, e tem sido mais ou menos de rotina um protocolo deles indicarem, assim como pós-parto, também na cirurgia pós a retirada da próstata. Então isso é um avanço incrível, porque eu acho que vai beneficiar muita gente. A gente vê que a medicina está evoluindo muito nessa área nossa da cosmetria já há mais de 30 anos, e essa parte de rejuvenescimento íntimo com essas tecnologias que vem chegando nesses 2 últimos anos. Sim, né? já está sendo estudado lá fora esse novo protocolo para tratamento masculino, também de pós-cirurgia de próstata e também para disfunção erétil. Ah, que interessante. Então é uma novidade bem legal também na urologia, que também vai tratar a disfunção erétil, porque melhorando ali todo o músculo pélvico, ele acaba melhorando e ele também faz vascularização, então ele melhora a potência da ereção. Então também vai lançar em breve esse novo Então, além das pílulas azuis, né, já terão também mais um recurso. Paulo Eduardo, tratamentos íntimos são apenas para mulheres ou os homens também podem fazer? Tá aqui a resposta, com certeza. Você melhorando toda essa parte pélvica, tudo evoluiu, como hoje em dia o conceito do core, né, que é essa nossa musculatura abdominal, que é trabalhado o tempo todo. Quando você está fazendo musculação, contrai esse abdômen, você não vai ter dores de coluna. O assoalho pélvico é a mesma coisa. Se você fizer contrações constantes, obviamente tudo isso vai melhorar. São conceitos novos que a medicina tem nos mostrado cada vez mais. A Vanessa de São Paulo pergunta quais são os tratamentos estéticos indicados para a genitália feminina. Então, nós já falamos alguns aqui. Então, o laser intravaginal, o clareamento, e você pode também fazer preenchimento da vulva. Também. Que ela vai ficando murcha, né, com o tempo e perde volume. Então, o ácido hialurônico, famoso, consagrado na dermatologia, ele também é feito, ele também é aplicado para aumento da vulva, com resultados estéticos muito bons e aumento da autoestima, né? Porque, como nós falamos, a mulher está se olhando cada vez mais. Cada vez mais. Cici Guzmão, que máximo, vou levar meu marido. O marido paga Adorei, conta, né? adorei o humor, muito bom, esse casal deve ser maravilhoso. Isabel da Ilha Bela, é verdade que o Instela melhora a libido? Como é que é isso? O Instela, ele também melhora a libido, porque nesse processo de fortalecimento muscular, ele começa a trabalhar ali toda a região do períneo. Claro. Então, ele melhora a circulação, ele melhora a vascularização da região. Então, é uma região que tem muitos nervos ali que respondem muito fácil. Vai ficar ativados de novo. Ficam ativados de novo. E ele também, fortalecendo o músculo do períneo, é aquela questão do pompoarismo. Sim, né, que é tão antigo. Então, a contração é muito maior. Sua performance vai ser melhor. Exatamente. Então, o Instela, ele faz 11.800 contrações da supramáxima em 28 minutos, em cada sessão. Quando a gente fala de pompoarismo, são 100 contrações em 1 hora. Então, olha a diferença, então olha o resultado. E existem casos de você chegar ao orgasmo com esses tratamentos? É possível, não? Porque é tanto estímulo. Isso é descrito. A ideia é essa, na verdade, a melhora da satisfação sexual, as pacientes relatam até chegar mais rápido ao orgasmo. Tá. Então, vocês estão vendo, gente, que tem muita coisa que pode ser melhorada. Isso tudo vai melhorar grandes casais, né? Casais que às vezes estão aí um pouco distantes, isso é bom para aproximar. A Maria Ângela quer saber se existe tratamento que estimule colágeno na área íntima. Todos esses que nós falamos estão tentando fazer o estímulo de colágeno, que nós vamos perdendo 1% ao ano, como nós sempre falamos aqui nas nossas lives. E é legal também você também fazer essa reposição de colágeno hidrolisado. Eu sempre falo que essa reposição interna não é muito boa, porque daí você vai ter substrato para que essas tecnologias estimulem e produzam muito mais. Alimentação proteica e o hidrolisado de colágeno. Roberto perguntando quais os benefícios para o homem fazer tratamento com Instela. Isso tudo que nós falamos, né? A melhora da força do assoalho pélvico e esses estudos mais recentes que a Simone falou, que existe a melhoria da vascularização, melhorando a disfunção erétil. São estudos que estão para ser publicados, a gente está falando, antecipando alguns resultados, mas vamos aguardar. Mas parece, eu acho que faz todo sentido dessa fisiopatologia de ter resultados benéficos nesse sentido. Quem mais? Catarina, o que pode ser feito para melhorar o aspecto murcho da vulva?
É, o que nós acabamos de falar, é fazer. Eu acho que pode associar essas duas tecnologias, o tratamento com a radiofrequência, externamente. Se não tiver resultado que ela achou desejável, ou se esse organismo não produziu colágeno o suficiente, o preenchimento com ácido hialurônico eu acho que é uma excelente alternativa. A radiofrequência ela vai estimular calor, então ele vai melhorar a tonificação desse tecido, então vai exatamente rejuvenescer esse tecido. E aí no final, que faltar ali, a gente tem a opção do preenchimento para volume. Hoje em dia é a somatória de tecnologias, nós temos várias, né? Não existe uma arma exclusiva, uma arma única que dê resultado 100%. Nós associamos, eu costumo falar nos meus planos de tratamento de rosto, que é o Beauty Plan. Aqui é a mesma coisa, você vai fazer a associação do tratamento ginecológico, a coleta intravaginal, externo, o clareamento e a depilação. Acho que são técnicas que vão dar resultados muito interessantes. Patrícia de Curitiba. Rejuvenescimento vaginal a laser é indicado apenas para as mulheres na menopausa? Se é mito ou verdade? Eu acho que é um mito, porque as jovens nós falamos que podem realmente, procuram muito. E o pós-parto, existe uma frouxidão realmente da mucosa vaginal que ela pode ser beneficiada dessa questão. Então, não é para esperar somente a menopausa, existe a possibilidade de tratar, incluindo pessoas mais jovens. Tem uns dados aqui interessantes de uma antropóloga, a Miriam Goldberg, ela é autora de um livro sobre por que os homens preferem as mulheres mais velhas, da editora Record. E esta procura de tratamentos de rejuvenescimento, no estudo dela, reflete um pânico feminino diante do envelhecimento, mas também revela uma fonte de poder. Porque essa busca pelo aspecto melhor da vagina mostra ainda uma mudança cultural em relação à sexualidade. Aquilo que nós falamos. Ela passou a ver mais, né? Então a vagina, que era uma área invisível no estudo dela, para as mulheres, ela passou a enxergar e pode achar que não era tão bonita dentro desse modelo de corpo, que é sempre a exigência do corpo magro, corpo alto, né? Então, essa cobrança bem machista, na verdade, né? Dessa exigência de padrões estéticos. Esse estudo da Miriam Goldberg eu achei super interessante, porque leva essa questão mesmo. Exatamente, né? Na verdade mudou muito o conceito, né? Antigamente, para a mulher, o que era importante para ela era ter marido e filhos, era isso, ela estava feliz assim. E hoje em dia não, hoje em dia nós estamos na era do empoderamento feminino. Então a mulher, ela precisa se satisfazer da forma sensual. Então se ela não está feliz com o marido, a mulher hoje em dia ela troca de marido, mas ela é poderosa e ela quer hoje ter prazer. Terceiriza. É uma realidade, não é? E as mulheres hoje, elas se casam mais vezes. Né? Então, uma mulher hoje de 45 anos, muitas vezes já está no terceiro casamento. Vejo muito frequentemente. Ou então está recém-divorciada, está namorando, ou tem um namorado mais jovem. Então, elas se preocupam muito mais com isso e vão atrás muito disso. E com toda razão, a mulher hoje em dia, ela venceu grandes tabus, grandes preconceitos. Esse direito ao prazer é um direito inerente e absolutamente interessante. A Renê quer saber o laser de... Renê, boa tarde, boa noite, Renê, uma nossa querida. Laser melhora a lubrificação, sim, o laser melhora a lubrificação, porque como nós falamos, a fonte de calor, ela produz uma vascularização melhor, mais colágeno e, consequentemente, uma lubrificação melhor. É possível, às vezes, até substituir tratamentos hormonais tópicos somente com laser. Carolina, tratamento para frouxidão do canal vaginal, radiofrequência ajuda? Sim, você acabou de falar. Muito. Ela vai produzir principalmente elastina, né, para voltar essa elasticidade. Então, mulheres que passaram aí por parto normal, ou até com tempo mesmo, que tem essa frouxidão e perde a sensibilidade na hora da relação, melhora muito com o tratamento com a radiofrequência, porque a radiofrequência ela gera um calor em todo o volumétrico. E é rápido, né? A sessão leva 8 minutos. 8 minutos, super rápido. Então, super simples. Eu fiz um tratamento, terminei um tratamento agora. E foi super tranquilo, então eu posso falar até que é uma tecnologia que acabou de chegar no Brasil, eu fui a primeira a receber, eu estava lá fazendo. E realmente é algo super tranquilo, o paciente não sente dor, não precisa de anestésico. As pessoas saberem que existem esses tratamentos. Eu acho que a nossa maior função nessa live é atingir muitas pessoas que às vezes não sabem que isso é possível, que é possível minimamente invasivo, que não precisa de cirurgia, que são tratamentos que realmente você entra na clínica, sai e tranquilamente. A cirurgia hoje, existem muitas cirurgias hoje para diminuição de pequenos lábios.
E Sim. muitas vezes... Aliás, o Brasil é um dos que mais faz. Uma incidência enorme. E muitas vezes, a gente vê as fotos de antes e depois, existe a diminuição de pequenos lábios, mas a grandes lábios ainda ocorre uma frouxidão. Aquela perda de colágeno. Então, mesmo para quem faz, é importante associar com radiofrequência para tratar todo esse tecido, para tratar toda essa pele. Existe aqui duas artistas, a Kelly e a Karen, que defendem que por trás dessa busca desses procedimentos estão padrões de beleza que oprimem o sexo feminino. Então, para encorajar as mulheres, a Karen e a Kelly se uniram no projeto de colar desenhos e fotos de vaginas em paredes, numa estética lambe-lambe pelos muros de São Paulo. Sabia disso? Nossa, pra mim é novidade. E a inspiração foi a personagem Cláudia, dos contos de escada da escritora Hilda Rist, uma artista plástica. E Karen fala que a decisão de modificar o corpo é pessoal, mas ter a clareza do porquê se está fazendo esse tipo de procedimento é bastante importante. Eu achei isso super interessante. E sabemos que é um ideal de mulher, em sua maioria branca, magra, jovem. Esse é o ideal, né? Todo mundo projeta essa forma, reflexo de uma construção machista. Totalmente. E a representatividade plural de mulheres de diversas raças, corpos e idades é uma questão latente. Então, acho que elas se resumiram e fazem um trabalho interessantíssimo também para mim. Isso é uma novidade, para você ver que até na arte, né, a importância do... Para ver como isso está crescendo de uma forma e as mulheres estão tomando a frente da questão. E, realmente, sempre houve essa cobrança muito grande de ser perfeita, de ser magra, de ser alta, de ser a Gisele Bündchen. E hoje em dia não, as mulheres estão se libertando. E o importante, né, é ter um corpo, é ter uma alma plus size, até os corpo. números maiores, isso existem várias modas que tem que respeitar e acreditar no seu corpo, no seu potencial, no seu empoderamento. A mulher, ela se sentindo feliz, é o que faz ela ser feliz, a energia dela já transparece, né? A gente já percebe isso. E a gente percebeu realmente o rejuvenescimento íntimo, a procura pelos tratamentos enormes. A gente percebeu realmente isso muito. E para clarear os lábios vaginais, a Renê pergunta aquilo que nós falamos. Então, os peelings químicos, o laser fracionado, associado ao drug delivery. Porque o laser promove microferimentos. Você consegue colocar remédios, medicamentos na hora, após o laser, que consegue esse clareamento mais efetivo. Então, aqueles dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica de 2016 são os mais recentes. 25 mil brasileiros se submeteram a algum tipo de cirurgia íntima em 2016. E a cirurgia plástica vaginal correspondeu a 1,7 desses procedimentos realizados pelos cirurgiões plásticos brasileiros. O Brasil é líder nessa cirurgia, realizado quase o dobro dos procedimentos que são realizados nos Estados Unidos. Então, realmente, a medicina brasileira, ela é de ponta, ela desponta no setor internacional. Na dermatologia, nós temos grandes nomes, professores, referências nessa área de cosmiatria e estamos sempre atrás dessas tecnologias novas, trazendo para o Brasil rápido e já ao mesmo tempo que está acontecendo no mundo, tudo que é de melhor. Nós agradecemos, acabou o nosso tempo, foi rápido, hein? Muito. Agradeço, Simone, de ter vindo, esclareceu muito as nossas... que bom, fiquei muito feliz, eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada de estar aqui com você, doutor. Muito obrigado. E principalmente por você ser referência nesses tratamentos e ser sempre uma das primeiras clínicas a trazer as melhores tecnologias de tratamento para os seus pacientes. Muito obrigado, bem-vindo, até uma próxima. Agradecemos, nós vamos responder todas as perguntas não respondidas aqui pelo direct. Vocês podem deixar também o WhatsApp, que nós temos um contato direto. Lembrando que a nossa hashtag é Beleza com Critério. Até uma próxima. Daqui uns 15 dias nós voltamos com uma próxima live. E vamos anunciar, ainda não temos um tema específico, tá bom? Até uma próxima, muito obrigado.